circunferência orientada. Então, para a gente entender, vamos iniciar essa parte de circunferência orientada, entendendo um pouco mais de como é que funciona, como é a composição da circunferência e como que funciona essa orientação dela. Então, a cada número real, associamos um percurso em uma circunferência, ok? A gente vai fazer uma análise do percurso da circunferência. No caso de uma circunferência de raio igual a 1, a medida desse percurso é o mesmo número real escolhido. Ou seja, o que isso quer dizer? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai trabalhar com circunferências onde o raio é igual a 1. Para quê? Para que a gente trabalhe especificamente com esse valor que vai nos representar o trajeto da circunferência, o percurso que vai ser trabalhado na circunferência. Ok? Então, por isso a gente vai trabalhar com raio igual a 1. Se o número real for positivo, o percurso será feito no sentido anti-horário. E se o número real for negativo, o percurso será feito no sentido horário. Então, essa situação da circunferência orientada ela vai servir para identificar se a gente está indo no sentido positivo ou no sentido negativo da orientação da circunferência. Ok? Então, para a gente entender bem, eu coloquei aqui a circunferência. A gente tem aqui, olha, o centro da circunferência. E aí, para a definição do que seria o ponto 0 graus, aqui, o início de tudo. Tá? Se eu fizer um movimento na circunferência que vá nesse sentido aqui, o sentido anti-horário, eu estou fazendo um movimento no sentido positivo, ok? Então, se eu vou no sentido anti-horário, é um sentido positivo, ou seja, se eu estou procurando um valor, por exemplo, se eu estou trabalhando com um valor que ele forma um arco de circunferência que vai daqui do zero nessa direção, eu vou ter um determinado valor, só que ele vai ser positivo. A nossa ideia agora é identificar se o valor vai ser positivo ou negativo, ok? Agora, se eu estiver trabalhando com um arco de circunferência, que ele vai dessa posição 0 na direção do sentido horário, eu vou ter um valor negativo, ok? Então, se ele vai no sentido anti-horário, valor positivo. Se ele vai no sentido horário, o valor é negativo. Professor, que valor vai ser esse? Vamos lá, para ficar mais fácil de entender, a gente já vai para um exemplo para facilitar esse entendimento. Olha só, eu tenho um exemplo aqui de duas circunferências, ok? Observa que essa circunferência, ela tem aqui estabelecido nela o ponto A e o ponto B, que gera o quê? O arco AB. Observa que ele foi aqui, olha, do ponto A até o ponto B, seguindo nessa direção. Lembra que, se eu estou indo no sentido anti-horário, eu estou indo no sentido positivo, ok? Agora, eu só preciso identificar quanto que isso aqui vai ser. E aí, a gente já viu em aulas anteriores quanto é que vale uma circunferência completa, tanto em graus como em radiano, tá? E é isso que a gente vai utilizar aqui. Se você não assistiu a aula anterior, volta lá, assiste a aula que você vai precisar para entender o que a gente tem para ver aqui nessa aula e no que está por vir ainda. Olha só, lembra lá que em radianos, uma volta completa equivale a 2π, ok? E lembra que a gente viu também que meia volta, então, vai valer o quê? π. Se uma volta completa é 2π, a metade vai ser π. Meia volta é π. Só que eu não estou com meia volta, eu estou com o quê? Com um quarto de volta, olha. Ou seja, se meia volta é π, a metade disso daqui, a metade da meia volta, é π sobre 2. Ou seja, o número real é π sobre 2. Ok? E aí eu sei que esse valor é positivo, por quê? É π sobre 2 positivo, porque o sentido na circunferência está indo no sentido anti-horário, que é o sentido positivo que a gente está trabalhando. Ok? Diferente da situação que eu tenho aqui para baixo. Mas antes de ir para a situação aqui para baixo, alguém poderia perguntar, professor, se eu precisasse representar isso em graus, como que seria? Lembra lá que quando eu vou transformar o π para graus, o radiano para graus, eu simplesmente substituo o π por 180 graus, e aí eu faço 180 dividido por 2, o resultado é 90 graus. Então, aqui eu teria o quê? Um valor de 90 graus. Só que quando a gente está trabalhando com arco de circunferência, geralmente a gente trabalha com o valor em radiano. Tá? Eu já estou lembrando aqui, só aproveitando para lembrar esse processo de transformação de grau para radiano. Ok? Vamos para a segunda circunferência.
Então, na segunda circunferência que a gente tem aqui, observa que eu tenho o arco que vai de A até B, mas olha o sentido, ele vai no sentido horário, ok? Observa que aqui eu também tenho 1/4 da circunferência. Se eu fosse seguir no sentido anti-horário até dar a volta completa, eu teria o quê? 2π. Na verdade, seria menos 2π. Por quê? Porque eu estaria indo no sentido horário, no sentido negativo. Eu teria o valor menos 2π. Se eu tivesse dado meia volta nesse sentido aqui, eu teria o valor menos π. Lembra? Tá? Se a volta completa é 2π, meia volta é π apenas. Então, eu teria aqui menos π. Mas como eu tenho aqui a metade de meia volta, então eu teria menos π sobre 2, ou seja, menos π dividido por 2. Tá? Então, o número real aqui é menos π sobre 2. Tá? O que a gente precisa identificar aqui? É que a gente precisa identificar o sentido que está indo, tá? o nosso desenho. Esse sentido da circunferência, ele vai identificar para a gente se o nosso resultado vai ser positivo ou negativo, ok? E o valor, qual vai ser o valor? Vai depender de quanto a gente tem da circunferência. Se eu tiver metade da circunferência, por exemplo, indo aqui no sentido anti-horário, no sentido positivo, se eu tivesse metade da circunferência, seria π. Se eu tivesse uma circunferência completa, seria 2π. Aqui, se eu estivesse indo no sentido horário, que é o sentido negativo, se eu tivesse metade da circunferência, eu teria menos π. Se eu tivesse uma circunferência completa nesse sentido, eu teria menos 2π. Agora vem um detalhe, que também eu já vou aproveitar para alertar vocês, que a gente sabe que a circunferência ela tem 2π em radiano, ou em graus é 360 graus. Só que, a partir daqui, a gente pode trabalhar com mais de uma volta. Então, exemplo, se eu tivesse aqui, se fosse um movimento, por exemplo, que desse 2 voltas aqui. A primeira volta seria menos 2π, e aí a segunda volta, menos 2π de novo. Então, eu teria aqui um valor de menos 4π. Professor, dá para explicar lá pela orientação positiva? Vamos lá, pela orientação positiva. Digamos que aqui fosse 2 voltas. A primeira volta seria 2π. Lembra que cada volta é 2π? A segunda volta seria mais 2π, então o resultado seria 4π. É porque a gente pode estar trabalhando com uma volta, vai ter situações que você pode estar trabalhando com 2 voltas ou mais. Tá? Então, a gente tem que ficar atento em quanto a gente vai ter da circunferência e em que sentido está indo a orientação, tá, do desenho do arco da circunferência que a gente está trabalhando. Ok? Dependendo do sentido, ele vai ser positivo ou negativo. Dependendo da fração que eu tenho da circunferência, é que eu vou identificar qual é o valor que eu vou ter aí. Beleza? Então, vamos seguindo aqui. E aí, a partir disso, a gente consegue chegar na definição de circunferência orientada. A circunferência orientada é toda a circunferência na qual convencionamos como positivo um dos sentidos do percurso, horário ou anti-horário. Quando a gente convenciona um sentido, esse vai ser o positivo e o outro vai ser o negativo. No caso, o que foi convencionado aqui para a gente é que o valor positivo vai ser no sentido anti-horário e o valor negativo vai ser no sentido horário. Que aí vai ficar isso daqui, ó. Aí eu vou voltar para o desenho anterior lá que a gente tinha. Aqui a circunferência. Se o movimento for no sentido anti-horário, tá? Eu vou ter o valor positivo. Se o sentido for o sentido horário, aí eu vou ter o valor negativo. Então, você tem que ficar muito atento em qual sentido está indo a formação do arco da circunferência. Se ele está indo no sentido positivo ou no sentido negativo. E aí, depois, você identifica. Se você tem metade da circunferência, 1/4, uma circunferência completa, 2 circunferências completas, enfim. Você vai identificar isso daí. Beleza? Então, essa era a aula que a gente tinha para hoje. Se você gostou, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações das próximas aulas. Tá, galera? Então, a gente vai encerrando por aqui. Até mais. Valeu!